Olá, então hoje eu vou fazer a socialização, né, do estágio. Sou acadêmico da Uniaselv, estou no quinto período de Educação Física e o meu estágio foi numa academia. A área escolhida foi Cinesiologia e Biomecânica. O Elison Batista da Silva, a turma, e o tutor André Luiz de Sá. Vamos lá. Apresentação. Acadêmico Elison Batista da Silva, disciplina Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 1. A área de concentração foi a cinesiologia e biomecânica aplicada no exercício físico na academia. O tema é práticas e observações na academia de musculação. Justificativa. Justifica-se pelo motivo na qual a cinesiologia e a biomecânica estarem inseridas na musculação, pois são muito importantes e nos permitem analisar os movimentos articulares nos planos anatômicos. Quais são esses planos anatômicos? É o plano sagital, tem o plano transversal ou horizontal e o plano frontal ou coronal. É. Entender também de que forma as estruturas do corpo respondem à aplicação das cargas mecânicas e de que forma as forças atuam e modificam o movimento humano. Objetivos. Os objetivos foram identificar e compreender sobre a importância da biomecânica aplicada corretamente ao exercício que se deve realizar, analisar as forças que agem sobre o corpo humano e manipular tais, e como que uma lesão adicional possa ser prevenida. Ou seja, a gente vai analisar essas forças sobre o corpo humano, corrigir postura para que a gente possa prevenir uma lesão futuramente, né? Caso um aluno esteja fazendo algum tipo de exercício errado, pode ocorrer lesão, né? E na musculação a gente não quer isso. E tudo isso tem a ver, a biomecânica e a cinesiologia, né? Outro ponto é compreender como os músculos se contraem e se coordenam durante o movimento. Ajudar a aperfeiçoar o treinamento para maximizar a força e potência muscular. Outro ponto é entender como os músculos e articulações funcionam juntos, sem ter que, sem ter que prejudique as articulações, né? Que a gente também tem que ter a movimentação correta para não prejudicar nenhuma articulação, não sofrer nenhum tipo de lesão. A fundamentação teórica. Com uma abordagem bibliográfica, este estudo teve um embasamento teórico, no qual ele foi fortalecido com as teorias de alguns autores, como Doble, Caldeirão do Porto, Simon, Oliveira e entre outros. Metodologia. Conforme o roteiro de observação, o estágio foi realizado na Academia de Musculação John Fitness, que está localizada na cidade de Petrolândia, Pernambuco, e foi desenvolvido junto com o instrutor, na qual deu total apoio, e foram realizadas observações e práticas das atividades descritas por ele. Atividades como musculação dos membros inferiores e superiores, e também entender como a biomecânica se aplica a tais exercícios. A pesquisa bibliográfica também contribuiu para o aprofundamento dos conceitos da cinesiologia e biomecânica aplicadas às forças e na execução do exercício. Observação. Conforme o estágio foi realizado na Academia John Fitness, que hoje tem em média uns 400 alunos acima dos seus 12 anos de idade, as atividades lá oferecidas são musculação, dança funcional e treinamento esportivo. O local hoje conta com um quadro de funcionários em média de 8 funcionários. Um professor formado na área, 2 estagiários, 3 atendentes, um diretor-geral e um auxiliar de limpeza. Fornece uma ampla estrutura de musculação, com um salão de musculação, uma área de atividades aeróbica, bebedouro, 2 banheiros, sala de escritório, local de estacionamento e uma boa climatização. Plano de intervenção. O local escolhido foi a Academia de Musculação, na área de Cinesiologia e Biomecânica do Movimento, visando entender como esses termos se aplicam à musculação. De início foram feitas observações de como o instrutor trabalha com seus alunos, depois foram feitos planos nas quais
eu passaria os exercícios de acordo com as fichas de cada aluno e o objetivo a ser alcançado de cada um. Isso de acordo com o instrutor, né? Ele fazia o plano de aula, né, daquele grupo de pessoas que eu acompanhei, fazia as fichas e daí passava para mim para eu ir instruindo eles por enquanto. Isso na supervisão do instrutor. É, depois era só pôr em prática tudo aquilo que foi passado pelo instrutor. Aplicar os exercícios e corrigir cada um, fazendo a execução correta dos exercícios de membros inferiores, como agachamento livre, a fundo, como utilizar o leg press, como utilizar a cadeira extensora, a mesa flexora, enfim. Vivência do estágio. No primeiro dia de intervenção, fui apresentado como estagiário a um grupo de alunos, na qual o instrutor explicou o que eu deveria auxiliar eles nos determinados exercícios. Esses grupos eram formados por alguns idosos, quer dizer, esse grupo, né? Um dos grupos eram formados por alguns idosos. Ao seguir com o estágio, o instrutor passou uma ficha de treino dos alunos, com os treinos para os membros inferiores e superiores, a serem trabalhados a cada dia da semana. Aí eu teria que auxiliar com os exercícios na correção de postura, posicionamentos e execução. Cada dia da semana eram trabalhados grupos musculares diferentes, né? É interessante a gente falar isso, que muita gente hoje em dia não entende, que a gente tem que dar um descanso de mais ou menos 48 horas de cada grupo muscular trabalhado, para que ele possa descansar e ali ele se recuperar e se tiver de hipertrofiar, entendeu? Pra gente não trabalhar o mesmo músculo em menos de 48 horas. Por isso que aqui, ó, alternando entre os membros, pois é muito importante para que os membros trabalhados tenham um período de pelo menos 40 horas de descanso, né? Eram feitos também alongamentos e mobilidades. Eram realizados antes dos treinos. Por quê? Pois é super importante ter essa preocupação antes de qualquer atividade física, pois ajudam as articulações, músculos e a saúde física. Ao longo do estágio, pude vivenciar com diversas pessoas, desde os 15 anos até seus 40 anos de idade, e diferenciar que cada indivíduo tem um objetivo a alcançar, desde a estética até a saúde. Tive a oportunidade de observar de perto as práticas e procedimentos adotados pela academia, o modo na qual o modo na qual são tratadas as pessoas e a delicadeza na qual devemos conduzir a ensinar tais exercícios de modo correto e que fique confortáveis também para elas, né? Eh, Nesse período é interessante porque a gente convive com um leque de pessoas. Eh, Às vezes tem pessoas que saem de casa, do trabalho estressado, e lá na academia é um lugar que onde você vai, se desestressar e tudo mais. E a gente tem que estar ali sempre para ajudar aquela pessoa, em tudo. Passando aqui. Aqui são as referências, né? As referências de todo o trabalho, de todo o paper. E foi esse o meu estágio. Muito obrigado a todos pela atenção. E é isso.